Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. When He set you free on the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus prays. Don't you want to cross Jordan now? Ain't long enough in the wilderness. Let's go over to the promises. Jesus prays. Every fetter. Jesus prays. Every fetter. Oh, when He set you free. Let's raise your hand now. I will ever praise Him. I will ever praise Him. I will ever praise Him. For He sets me free. Amen. Don't it make you feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't He dandy? Let's shake hands with one another now, saying, Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. Oh, and He sets you free. I will ever praise Him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed His form. Praise Him. I will ever praise Him. For He's took all the creeds away from me, sent me to believe His Word. Oh, can't you hear the Master's violin pull across the bow across His Word? He's the same yesterday. I will ever praise Him. I will ever praise Him. Him the Word. Ever praise Him. What did He do? For He set behind the curtain me free. Praise be to God. I love Him. Don't you love Him? Isn't this heavenly? I like that attributes of the Word. See, just the Holy Spirit, that sweet, humble way. I just like that. Oh, just think, on the other side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet, immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life that was in the Garden of Eden blooming, there is rest for you. You want to go? He breaks
breaks every fetter. Jesus break every tradition. Look, Mas olhem, if there is ever any healing takes place, Christ will be the one that does it. se alguma vez ocorrer qualquer cura, Cristo será aquele que o fará. The doctor can move an obstruction, pull a tooth, O médico pode remover uma obstrução, tirar um dente, or cut a place off, take appendix out, ou amputar algo, extrair o apêndice, cut a cancer off, cut a wart off, or operate for something else. tirar, remover um câncer, remover uma verruga, ou operar, ou para alguma outra coisa, Put poison in you to kill germs. colocar veneno em você para matar germes. But there's nothing can heal besides God, Mas não há nada que possa curar além de Deus, because it has to be a creation to grow it back. porque tem que ser uma criação, fazer crescer de novo. And no medicine will create. See? E nenhum remédio criará, está vendo? There's only one creator, that's God. Há só um Criador, que é Deus. Then Psalms 103, see, Então, Salmo 103, veja, all the scriptures are true. todas as escrituras são verdadeiras. I'm the Lord who heals all of your diseases. Eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. I don't say the doctor hasn't got a part in it. Yes, he has. Não diz que o médico não tem uma parte nisso. Sim, ele tem. If I break my arm, my duty is to go to a doctor that knows how to set that arm. Se eu quebrar meu braço, meu dever é ir a um médico que saiba como endireitar aquele braço. But he can't heal that arm. Mas ele não pode curar aquele braço. He can only set it, place the bones back in a place, Ele pode apenas endireitá-lo, colocar os ossos de volta em seu lugar. and then God furnishes the calcium and so forth, E então Deus fornece o cálcio e assim por diante, and creates the material that inside my arm that grows it back together. e cria o material de modo que dentro de meu braço isso faz que se unam de novo. God's the healer, see. Deus é o curador, está vendo? Now, we've been preaching this week. Agora, como temos pregado esta semana, The Jewish custom for people in the Jewish time was to go lay hands on the sick. o costume judaico para as pessoas na época judaica era ir impor as mãos sobre os enfermos. That's what they did. Isso é o que eles faziam. Everything was laying on of hands. It was a Jewish order. Tudo era na base da imposição de mãos. Isto era uma regra judaica. But it never was that way with the Gentiles. Never. Mas nunca foi assim com os gentios, nunca. When Jairus' daughter, a Jewish priest, Quando a filha de Jairo, um sacerdote judeu, when she died, he said to Jesus, "Come lay your hands on my child and she'll live." quando ela morreu, ele disse a Jesus: Vem, impõe a mão sobre minha filha e ela viverá. Lay your hands on it.
impõe-lhe tua mão. But when he went to the Romans, bom dia, meus irmãos. Começamos bem, né? Mensagem de otimismo, pregada pelo irmão Brana. Nós vamos cantar o hino de número 190. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. A minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me e nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida inteira. Com tua mão
nós vamos ler, irmãos, Salmo 127, capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Todos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para sermos abençoados pelo Senhor. Nós dedicamos este culto ao Senhor. Este domingo nós também dedicamos o culto da noite, ó Pai. Que o Senhor seja conosco, Pai. Nós rogamos a Ti essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves, agora saiu. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vocês que sacrificaram para estar aqui na casa do Senhor, né? Cada vez que você vem a este lugar, você está satisfazendo muitas pessoas. A primeira pessoa é a de Deus, né? A primeira pessoa é a de Deus. Segunda pessoa é você mesmo. Você tem uma pessoa em você, todos nós temos. Uma pessoa interior. Você é uma pessoa exterior e tem uma pessoa interior. E depois, nós como pastores, nós como irmãos, também nos sentimos felizes com a presença de cada irmão na igreja. Quando um irmão falta num culto, eu considero que ele não está bem. Esse não está bem, ele atinge a todo sentido, né? Físico, espiritual, porque nós temos que considerar, respeitar a circunstância que a pessoa enfrenta no tocante à saúde. Às vezes ele está passando por uma situação que não permite vir à igreja. Ou às vezes ele está passando por um problema espiritual, alguma dificuldade, e também ele não vem à igreja. A ovelha doente, ela tem uma tendência de esconder. Ela sai do rebanho e esconde. Ela entra atrás de uma pedra, ela entra dentro de uma moita, e ela fica escondida. O pastor tem que sair procurando ela em lugares onde ela possa se encontrar escondida ali.
Aí o pastor vai levantar, se possível até colocar nos braços, né? E levar de volta para o rebanho. Mas ela fica escondida. E às vezes pode até morrer por lá. Por isso que ela precisa de um pastor. Não existe uma ovelha ou ovelha sem pastor. Mesmo sendo um pastor, ele precisa de ter um pastor para ajudar, orientar, e assim é a igreja. Por isso que nós somos ensinados pelo irmão Brana, aqui mesmo nesta mensagem que nós estamos estudando, Zaqueu, o homem de negócios, o irmão Brana nos manda, ele dá uma ordem para nós irmos atrás daquelas pessoas que não estão bem, que estão desviados, né? Que estão afastados. Então nós temos o dever de ir atrás dela. Não é, o profeta disse que não é um dever apenas do pastor, nem dos diáconos, mas é um dever de toda a igreja, de todos os irmãos. Tem casos que um diácono vai e resolve uma visita mais de relacionamento, mas tem caso que precisa do pastor, dependendo da situação. Nós tivemos ontem um culto muito bom lá em Fazenda Nova, né? Com a presença de a metade da igreja, porque a igreja tem 8 membros, e aí falta 4, vai só 4, né? Mas nós não estamos preocupados com isso, não. A gente sabe que, por exemplo, o irmão José Pernambuco, eu falei, amanhã ele vai no Iporá. Eu tinha quase certeza, né? Eu cheguei até... Foi sexta-feira, né? Não foi sábado, foi sexta-feira. Então eu tinha certeza que o irmão Zé estaria conosco nesta manhã. Vamos estudar, continuar estudando a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Eu penso em fazer outros estudos, mas eu acho um pouco desconexo abandonar a mensagem. Não diria bem a palavra abandonar, quer dizer, suspender, né? Uma mensagem para entrar em outra. Mesmo estudos que a gente pode fazer. Ontem nós pregamos uma mensagem lá em Fazenda Nova, antes de ontem, né? Sexta-feira, sobre as características. E nós vamos repetir esta mensagem hoje à noite, baseado na mensagem do irmão Brana, sobre características. Para mim foi tudo novo, tudo muito edificante, quando nós falamos sobre características. O irmão Brana entra nos detalhes sobre animais, sobre plantas e sobre famílias, baseado até no casamento, e depois ele termina, quer dizer, nós terminamos apenas uns 4 parágrafos da mensagem, sobre a característica do crente. Então é uma mensagem muito despertadora, né?
ela desperta a nós mesmos, porque a melhor mensagem que você pode ouvir na igreja é aquela que mexe com a sua consciência. Quando ela mexe com a sua consciência, ela te ajuda. Porque se você encaixou, sua vida encaixou com aquela mensagem, você fica agradecido, fica feliz e sente-se seguro, não é? Seguro, porque a segurança é a melhor maneira que temos para enfrentar qualquer dificuldade. É quando você se sente seguro, em qualquer circunstância. É a segurança. E depois, se tem alguma coisinha a ser consertada, aí você, em tempo, vai consertar aquilo. Eu lembro da mensagem do irmão Branda, quando ele falou sobre a arca de Noé. Ele betumou aquela arca de tal maneira que ela petrificou praticamente, né? A madeira que era tão frágil, tão assim porosa até, ela ficou tão resistente com o betume. O betume endureceu tanto aquela madeira que o profeta disse que não entrava nenhum prego nela mais. De tão resistente que ficou. E ele tinha uma recomendação para, se fosse necessário, colocar betume. Porque às vezes pode dar um pequeno vazamento, né? Em algum lugar, porque afinal de contas aquela tempestade era muito forte. 40 dias e 40 noites, uma chuva bem forte mesmo, caindo sem parar, a ponto de a água na terra subir acima de todas as montanhas que tinham. Acima, muito acima. Então aquilo precisava de um certo cuidado. Você pode estar seguro como Noé estava. A família de Noé não estava tão segura, principalmente antes de começar a chuva, né? Porque eles tinham dúvida. Mas Noé estava seguro, esteve seguro em todas as circunstâncias, mas ainda tinha que ter cuidados. Então o crente, ele é do mesmo jeito, você pode estar seguro do rapto, do arrebatamento. Você pode dizer assim, não, Jesus pode vir agora. Eu não tenho nada que me impede de ser transformado. Mas um cuidadozinho na vida é bom, porque a Bíblia disse que o diabo está ao nosso derredor. Ele fica andando ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar. E quando nós descuidamos um pouquinho, ele entra, ele começa na mente, depois ele começa usando outras pessoas, e ele vai usando quem ele pode para nos tentar. Você não cai como Jesus não caiu, mas você é tentado. Passa por tentações. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. Então, esta mensagem aqui, Zaqueu, o irmão Brana nos deixa aqui exemplos, né? Muitos exemplos que nós precisamos para a vida cristã, principalmente quando se trata da família.
Porque aqui nós temos o exemplo de Rebeca, trazendo aquele resultado tremendo sobre Zaqueu. Sobre Zaqueu, que era um marido difícil de ser crente. Porque tem pessoa que ele pode ser até uma semente eleita, como Zaqueu era, né? Que Jesus falou para os seus discípulos ali na mesa, sentado, ele diz assim: este também é filho de Abraão. Então ele era um eleito, né? Porque também ele era filho de Abraão. Mas deu trabalho, não é? A pobre da Rebeca ficou orando sem parar, até Deus ouvir a sua oração. É a coisa melhor que tem, é a sintonia. A sintonia, a verdadeira sintonia, dentro de um plano de Deus. Porque você orar por uma pessoa que não é eleita, é seu dever. Porque você não sabe, né, se ela é eleita ou não. É seu dever orar por ela, e você não perde nada em orar por aquela pessoa. Porque eu sempre digo, a salvação ela é dividida em duas partes. A salvação ela é uma restauração. A restauração é do eleito. O eleito ele é restaurado. Ele é restaurado à fé apostólica, à fé dos pais. Ele é restaurado pela palavra. Agora, existe a salvação comum que não depende disso. Depende da pessoa crer, né? Se ela aceitou Jesus como seu Salvador, ela aceitou a ser liderada, dirigida por esta misericórdia, dentro daquilo que ela pode oferecer, aceitar e viver, ela pode ser salva apenas pelas suas obras. Às vezes nós pensamos assim, a noiva vai subir no rapto e o inferno vai encher de tudo quanto é pessoa que tem na terra. Não, não é assim não. Há muitas pessoas que não pertencem à noiva, mas elas serão salvas lá no trono branco pelo julgamento dos próprios eleitos, dos próprios eleitos da noiva. A Bíblia diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então eles serão salvos ali, de uma maneira que eu não sei, eu não conheço, eu não vi, eu não convivi, eu não poderia falar nada sobre aquela pessoa, às vezes até conheço algumas coisas ruins dele ou dela. Mas quem vai julgar não sou eu. Quem vai julgar é a pessoa que conviveu, relacionou com ele. Então ele pode ser salvo ali por aquela pessoa, né? Não vai ter política, não vai ter apoio sanguíneo, não é? Mas ninguém melhor para julgar do que as pessoas do próprio sangue e do próprio relacionamento. Nós tivemos uma boa notícia da irmã Divina. Está tudo bem, né? Voltou para casa. Para mim é mais um milagre. Um milagre de Deus, né? Ficamos agradecidos por isto.
O irmão Brana estava falando da mulher do poço, quando nós paramos aqui. Aquela mulher que Jesus foi lá, se assentou numa pedra ali, ao lado do poço, e ela chegou para tirar água. Quando ela começou a descer o balde, dá uma impressão que era um saril, né? Ela começou a descer o balde. Aí Jesus olhou para ela e diz assim: dai-me de beber. Pediu para ela. Foi quando começou o diálogo. O irmão Brana disse que Jesus queria conversar com aquela mulher para apanhar o seu espírito, para entrar no seu espírito, porque Jesus estava tratando ali, não era com uma prostituta, uma mulher externa, né? Apenas do lado físico. Ele estava tratando ali com uma semente eleita. E ele sabia que ele tinha que descer lá onde estava a semente, que é a alma. Então, quando ele pediu a água, foi para começar uma conversa, um diálogo com ela. Aí ela olhou para ele como quem não estava vendo ele, né? É o tipo da característica que o irmão Brana fala. Ela tinha característica de eleita. Então ela não estava encarada nele, embora ela era uma mulher custosa, né? Porque ela já tinha tido 5 maridos e vivia com um marido de outra. E Jesus disse: o que tens agora não é teu. Se não é teu, é de outra, não é? A resposta é só você completar o raciocínio. O que tens agora não é teu. E a maneira como a Bíblia não aceita, não existe circunstância, porque nós às vezes paramos em circunstância, como eu ouvi um dia um pastor pregando, e ele ia muito bem sobre a mensagem de casamento e divórcio. Quando ele foi chegando no fim do estudo com a igreja, ele diz assim: mais, e depois ele próprio falou sobre o mais no plenário. Isso já tem alguns anos. Porque quando você fala mais, aí você já não está mais na convicção, né? Do que estava falando. Já abre uma sessão. Mas se uma menina nova casar e o homem se afastar, ir para as drogas, para a cachaça, e essa menina vier falar comigo, eu vou dizer para ela assim: olha, eu não faço, eu não ponho a mão. Alguns pastores começaram a fazer essa afirmação. Eu acho um pouco estranho, né? Porque é uma coisa que você não põe a mão, como que você pode aceitar ela? Eu não ponho a mão no seu casamento. Mas se você achar aí o que redimiu a Noemi, o Boaz, achou o Boaz e ele quer te redimir, eu não te condeno também. Está bem. Quer dizer, está bem para a pessoa que está precisando daquela ajuda, né? Ou melhor dizendo, está mal. Porque ele vai complicar a vida de uma pessoa na eternidade. Porque você fazer o mal para um irmão aqui, ou dar uma orientação errada para um irmão, e ele fizer aquilo temporariamente, com tempo de consertar, de arrepender, de consertar,
é uma coisa. Agora, quando você faz uma coisa que a pessoa não tem como consertar aquilo, aí é muito difícil, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos esse ensinamento de Jesus aqui, que bate com muitas outras escrituras. Por que a Herodias mandou matar João, o Batista? Porque ele chegou para o Herodes e diz assim: não te é lícito possuir esta mulher, essa esposa que você tem, a Herodias. Não te é lícito. Por quê? Porque ela era esposa de Filipe. Filipe era irmão do Herodes. Ele havia tomado ela dele. Então, quando João diz assim, não te é lícito, ele estava se referindo exatamente a uma mulher que tinha um marido vivo. Aí o Herodes ficou tão furioso com aquilo, passou a coisa para Herodias, e Herodias aproveitou a oportunidade para cortar o pescoço de João, por causa daquela mensagem que João falou para Herodes. Então não te é lícito. Agora Jesus veio e diz: tiveste 5, e o que tens agora não é teu. A Bíblia não fala o que resultou daquilo ali. A Bíblia não fala se ela continuou. Com certeza é o que o irmão Brana pregou e ajudou tanta gente. Quando ele pregou casamento e divórcio, ficou muitos casais assentados dentro da igreja chorando. Porque, de acordo com o casamento e divórcio ao pé da letra, eles tinham que chegar em casa e separar. A mulher ir embora para um canto, o marido para outro. Mas aí Deus chamou o irmão Brana lá e diz assim: diga para eles ficarem como estão. Por quê? Porque o que eles tinham feito de errado foi na ignorância. Foi antes de conhecer a palavra. Aí Deus mandou que eles ficassem como estavam. E aquilo foi um alívio, né? Vocês já pensaram? É capaz que teve casal que chegou em casa, fez festa e comemorou aquilo, porque eles amavam um ao outro. Mas é uma situação, casamento e divórcio não é coisa de se pregar assim, aleatoriamente. É um estudo que ele tem que ser levado a condições detalhados, né? Eu estava falando sobre um caso que poucos irmãos sabem. Uma senhora, uma irmã, havia traído o marido. Aí eu chamei ele e falei assim: vai no escritório, vamos conversar sobre o assunto. Ele não quis, ele me respondeu até muito mal educado. Ele diz assim: eu tenho 40 anos de crente, será que eu ainda preciso de pastor para me orientar na vida? Mas não é, porque quer cair na gandaia também. A verdade é esta. Eles querem arrumar a mulher da gandaia, porque eles não querem consertar a vida, eles querem cair na mesma situação. O pastor vai orientar o quê? Como proceder o homem que é traído por uma mulher. Isso tem tempo, isso tem preço, isso tem julgamento. Não é assim de qualquer maneira.
Mas eles não querem o pastor porque eles querem fazer a coisa da cabeça, e ele já está pensando na gandaia também, aí o que ele vai arrumar é outra mulher da mesma laia, né? Da mesma laia. Aí fica difícil, né? E há casos que precisam, inclusive, de ser conversado com os casais. É sobre relacionamento de casal. O casal, ele tem fases na vida. Ele tem a fase do namoro, que é a melhor fase, né? É aquela hora que você fica até as 3 da manhã no telefone, conversando com ela e ela com você, e não acaba assunto. E é aquela coisa tão boa, né? Vem noivado, depois vem o casamento, e os primeiros meses e até primeiro anos é uma vida conjugal decente, ordenada, é um relacionamento muito bom, feliz. Mas com o tempo, isso vai depender, primeiro, da saúde. Saúde influencia muito. A idade, ela muda muitas coisas. Como vocês sabem, a mulher, ela tem mudanças de hormônios, chamado menopausa. Ela entra num outro estado estranho, né, ao que ela era. Ela passa a ficar nervosa, ela passa a ficar uma pessoa desinteressada. É uma fase difícil, principalmente quando se trata de esposa da mesma idade do marido ou mais velha um pouco. Isso não é doutrina, o que eu estou falando aqui já é uma condição humana, né? Biológica. Então ela entra naquela fase e vai mudando a vida. Eu estava ouvindo um pastor pregando e ele diz assim: a primeira coisa que fazem é separar a coberta. É a primeira coisa. Depois separam de cama. Não, você está assim roncando um pouco alto e não sei o quê, e aí já põe 2 caminhas de solteiro dentro do quarto. Então aquele casal significa que está acabando o amor entre eles. Depois já mudam até um para um quarto e outro para outro. Aí praticamente está terminado aquele casamento. Isso pode acontecer aos 50, aos 60 anos de idade, aos 80. Então está terminado. E há muitos, principalmente irmãos, sofrendo com a esposa que não quer aceitar ele mais como marido. E aí começa, o irmão é um cristão, não vai sair para fora, não vai, né, porque os homens do mundo, eles não estão nem aí com isso. Eles pegam uma de 40 e trocam por 2 de 20. Então eles não estão nem aí. Mas se tratando do cristão, a coisa é diferente. Por isso é que o cristão ele tem que ter esse conhecimento, esse sacrifício, porque às vezes se torna até um sacrifício. Mas a primeira coisa, o pastor a orientar esse casal, é ir ao médico. A mulher precisa de ir ao médico a partir dos 40, 50 anos, porque ela precisa de remédio para manter o interesse pelo marido. Porque se ela biologicamente não tem condição, e às vezes perde o interesse, então ela precisa de tomar remédio
Há muitos meios, né, que a medicina ajuda, até remédios naturais. Porque se formos entrar nesse assunto aí relacionado a casamento e divórcio, quando uma irmã ela é orientada pelo pastor, é orientada pelo marido, e até a família, às vezes tem filhos que ajudam, né? E ela não aceita mesmo, não aceita, porque eu já conheço casos que não aceita. Aquele marido tem direito de casar-se com outra irmã. Ele está livre, mediante a rejeição da mulher, da esposa. Ele está livre para casar de novo. Irmão Branham baseou isso na Vasti, esposa do rei Assuero, quando o rei Assuero fez um banquete para ela, hein? Convidou todos os seus assessores ali. E ela não foi. Ela não foi. Aí um próprio capitão lá, um dos comandantes do rei, chegou e disse para ele assim: você não pode aceitar isto. Você não pode aceitar isso, porque se você aceitar, nossas esposas vão fazer a mesma coisa conosco. Aconselhou o rei, e daí saiu o casamento dele com a Esther. E o irmão Branham toma esse caso para falar que uma vez que a mulher rejeita o marido, ele está livre. Estou falando isso porque isso faz parte da escola dominical e pode ajudar alguns casais, né? Pode ajudar algumas irmãs. Porque você entrar nesse assunto, principalmente igreja pequena, relacionamento familiar, e aí é mexer numa caixa de marimbondo, né? Não é uma coisa fácil. Então nós temos que ensinar do púlpito, embora não podemos nos abrir aqui com o assunto, porque se trata de uma igreja, né? A igreja ela é mista de crianças, jovens, então nós não podemos. Isso seria bom uma reunião para casais, porque aí a gente poderia entrar muito mais sobre o assunto. Mas a mulher inteligente, ela já pegou logo. Aí, então, eu não estou indo bem, já separei minha coberta, já separei a minha cama, e nós estamos assim, esse marido está nervoso, esse homem perdeu o equilíbrio da vida, e aí fica levando ele no psiquiatra, né? Para tomar remédio para dopar. E o problema dele não é psiquiatra, o problema dele é relacionamento com a esposa. O problema dele não tem nada a ver com psiquiatra. Dificilmente isso acontece do lado do homem, mas pode acontecer também, né? Às vezes aquele homem fica tão desleixado. São homens desleixados, né? Eu olhei para o irmão e falei assim: rapaz, corta esse cabelo desse nariz, dá um jeito de fazer essa barba e ficar mais ajeitado um pouquinho. Mas vai deitar sem tomar banho, a butinona amarela no pé o dia todo, aquilo dá um chulé tão forte, né? Ai da pobre da mulher. E aí ele ainda vai roncar? Como que fica, não é? É um homem desleixado, a mulher vai perdendo até o interesse por esse marido. Gente, vida conjugal precisa de sabedoria. Por que esse marido não toma o banho na hora certa, faz a barba, passa um perfumezinho no corpo, né? E passa um limão nesse pé, e ajeita, e aí já... A mulher ela precisa ser conquistada
dias antes, horas antes. Irmão Brana nos ensina isso, ele fazia isso como exemplo. Ele disse que passava lá por onde ele andava e comprava um presentinho. Aí ele chegava, entregava para a esposa, né, aproveitava para dar um cheirinho nela e tal, um abraço. Ali já começa a vida do casal quando vão chegar à noite para dormir. Ali já começa a conquista. Ele já demonstrou para ela o carinho, o amor, e ele se cuidou. Então, isso é uma coisa que faz parte da vida cristã, para não chegar a esta situação que tem chegado tantos irmãos e que chegou essa mulher do poço. Tiveste 5, não dava certo com um, eles falam assim, não, é porque a nossa natureza é incompatibilidade de gênio. Nós não damos certo, eu sou nervoso, qualquer coisa eu não suporto, e ela também é nervosa. Aí nós chegamos a uma conclusão que não devemos continuar juntos. Apareceu um homem por aqui um dia, e ele veio caçar um casamento. Eu falei para ele assim, ô irmão, não, no caso aqui não, o senhor vai perder o tempo. Aí ele foi embora. Um pastor que conhecia ele chegou para mim e disse, não, dá todo apoio para o irmão, porque ele é maravilhoso, ele é um bom irmão. Eu falei, está bem, irmão. Só porque eu nunca fui pastor dele, não sei quem ele é. Pela lógica, eu tenho que falar com quem? Com o pastor dele. Aí eu perguntei, o senhor é pastor dele? Não, eu só conheço. Eu falei, então, o senhor não tem direito nenhum de querer orientar essas coisas. Aí fui no pastor dele, falei, por que ele abandonou a esposa? Não, é incompatibilidade de gênero, ele é muito natureza, muito forte, não sei o que e tal. E aí eles não suportaram ficar. Falei, pois é, e o senhor, como pastor, julgou esse homem e deu uma carta para ele que ele está livre, sendo que ele deixou uma irmã lá na igreja. Se fosse lá no mundo, prostituindo, ele teria o direito. Mas a irmãzinha santa ficou lá na igreja, ele deixou ela lá e você já liberou para ele casar de novo? Falei, eu não aceito isso não, irmão. O que aconteceu? Ele ficou atrás de mulher, casou-se com uma boa irmã. Meteu o cinto nela, bateu nela de cinto. E ela não suportou ele. Porque apanhar de cinto, né? Imagina. Aí está solteiro. E ele vai atrás de outras. Então, é um caso que acontece, graças a Deus que nós não temos aqui no nosso campo. No meu campo aqui não tem nenhum caso assim. Mas a gente vê o vizinho lá, a barba dele queimando, então põe a sua de molho. O que é isso? Quer dizer, põe a sua dentro d'água, porque aí ela não pega fogo. Então, quando você vê problemas lá fora, hoje com relacionamento tão fácil como nós temos, é muito fácil, né? Todo mundo está no Zap, toda hora uma mensagem para lá, uma mensagem para cá. E esses casos têm que ser tratados de uma forma muito especial. Aí nós paramos aqui, mas vamos continuar. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. As coisas erradas que ela tinha feito. Jesus revelou para ela. Ele não falou, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de jejum, você ajuda muito a sua igreja, você dá seus dízimos lá, e você é uma pessoa muito especial na sua igreja. Não, Jesus revelou para ela somente coisas erradas que ela fazia. Somente as coisas erradas.
Oh, como aquela luz irrompeu sobre uma pequena mulher naquela condição. Porque ela era uma semente eleita. Deus não tem nada quanto ao tempo da ignorância, porque Ele vai tratar com uma semente eleita. Que repreensão foi para aqueles sacerdotes do tempo daquele dia, que o viram fazer a mesma coisa e o chamaram Belzebu. E uma mulher pecadora chamou ele de profeta. Um demônio, espírito imundo, fazendo estas obras. E quando a Escritura tão claramente vindicada que seria o Messias, vindicação não faltava, porque Jesus era o Filho do homem. Jesus era o Filho do homem. E o ministério do Filho do homem, ele se identifica exatamente por revelar o segredo dos corações. Porque você tem que conhecer as fases dos ministérios. Como nós temos o irmão Brana, que teve fases, eu falei domingo passado. Nós temos tantos outros que tiveram fases. O próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele era o Filho do homem, por isso que ela chamou ele de profeta. Vejo que tu és profeta. E os sacerdotes que estavam na igreja, que eram santos, eram teólogos, tinham estudado tudo sobre Deus na terra, né? Porque a palavra teórico quer dizer estudo de Deus, teologia. Então eles haviam estudado tudo, mas, no entanto, chamaram ele de um demônio, um espírito imundo fazendo estas obras. Quando a Escritura tão claramente vindicando que seria o Messias. Agora Rebeca tinha visto tudo isso. E ela estava ansiosa para que seu marido pudesse uma vez chegar aonde Jesus de Nazaré estava. Rebeca aqui é a esposa de Zaqueu, né? Ela queria ver o marido dela chegar lá perto de Jesus, porque ela sabia que Jesus ia revelar o segredo do coração de Zaqueu. E ela começou a orar por ele. É a melhor coisa que nós fazemos, amor, em todo problema, toda situação, é a oração. A oração, ela muda as coisas. Espero que haja muitas Rebecas aqui esta noite. Que você ore por seu marido. Que em algum momento Jesus passará pelo caminho deles. E ela havia orado a noite toda, como faríamos em uma encenação. Ela orou a noite toda, porque Jesus ia chegar lá. Ela era membro da igreja de Jesus. Ela sabia, ela estava bem por dentro de tudo. Ela sabia que Jesus ia chegar ali naquela cidade, Jericó, naquela manhã seguinte. Então ela começou a orar, né? E você sabe, quando alguém vai orar por você, em sinceridade, você não descansa. Está falando de quem tem problemas, né? Você tem que consertar alguma coisa. Isso acontece tanto com filhos, né? Que a mãe está orando por ele, aí de repente ele fica inquieto, porque a oração mexeu com ele. A oração daquela mãe, eu falo assim porque é mais comum, né? Mãe orar pelos filhos. Então mexeu com ele. Por isso ele fica inquieto, ele não descansa. Você sabe, há algo acontecendo.
Pastor Joaquim conta suas histórias, nós já ouvimos muitas vezes, né? Ele chegava em casa e falava assim: mamãe, é as suas orações. Não está dando certo, não deu certo, aconteceu isso e aquilo. Ele chegou a ser amarrado para ser morto, lá pelos os bandidos, lá por onde ele andava. Mas não aconteceu. Aí ele chegou em casa e falava: mamãe, porque ela olhava para ele e falava: meu filho, você passou um problema. Você passou alguma coisa, alguma dificuldade onde você estava. Ela disse: Deus me mostrou isso no meu coração. E a partir daquele momento eu comecei a orar por você e fiquei orando por você até agora. Então Deus faz isso, irmãos. E então pela manhã, digamos, Zaqueu tinha o hábito de se levantar um pouco tarde. Porque talvez, digamos, ele tinha um restaurante e ele deixou o seu gerente, ou algo assim, cuidar desse negócio. Ele já estava tudo combinado. Olha, eu venho mais tarde. Vocês façam isso, isso e isso. Mas naquela manhã ele se levantou bem cedo, arrumou-se muito bem e vestiu suas melhores roupas. E Rebeca, depois de orar durante a noite e ver que ele estava muito inquieto. Ontem eu ouvi um caso que eu achei engraçado, irmãos. Tem uma pessoa, ele desviado da mensagem, e ele viciou no TikTok. O negócio dele é ficar lá no celular só rolando as coisas. E ele entrou tanto no espírito, a esposa dele contando, que na hora dele ir para o TikTok, ele toma banho, passa perfume e vai todo arrumadinho. Falei, meu Deus do céu, entrou tanto no espírito. Imaginem vocês, irmão. A esposa, com certeza, ciumando já, né? Falei, o que você está vendo aí que você tem que passar até perfume? Olha só, a pessoa vai entrando no espírito. Vai entrando no espírito, né? Ele vai imbuindo no espírito. E então, pela manhã, digamos, aqui eu já li, e Rebeca, depois de orar durante a noite, e ver que ele estava muito inquieto, e ouça, Rebeca, quando você vê seu Zaqueu ficando meio inquieto, apenas lembre-se, Deus está respondendo sua oração. Deus está respondendo, começou a mexer com ele, né? Entenda, é assim que acontece, quando você vê-lo agindo assim, sem lhes dar uma palavra agradável, apenas lembre-se, fique firme, é aí que é hora de você firmar mais. Continua crendo, é como aquela mensagem que eu nunca vou esquecer, que eu preguei aqui sobre a montanha. Irmão Branham diz, quando um grãozinho de areia sai da montanha, já é um sinal de que Deus está agindo para mover toda a montanha. Já foi embora um grãozinho, pode deixar que Deus vai mover o resto. Então você está orando, Deus está trabalhando, Deus entrou no coração daquela pessoa, porque a pessoa que Deus não está interessado nele, ele não está nem aí com igreja, entra pelo caminho da prosperidade, os negócios dele vão dando tudo certinho, e ele vai ficando cada dia mais importante. Mas quando Deus trata com ele, nada dá certo, ele fica andando numa duna. Quem aqui já viu uma duna? A irmã Noêmia viu uma duna. Eu andei numa lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Os irmãos me levaram lá.
Ele é um monte de areia, assim, irmãos, que vai lá em cima. O mar, a brisa, o vento do mar, vai tirando a areia lá e jogando naquele lugar ali. E você chega lá, tem areia voando para todo lado com o vento, mas não acaba. Aquele monte de areia, aquela duna, ela não acaba. Aí você vai subir lá em cima. Vamos subir lá em cima. Você põe o pé lá que firma, ele escorrega lá atrás. Aí você põe o outro e firma, escorrega lá atrás. Então é uma duna. Você não consegue subir ali tão fácil. Por quê? Porque você pisa e escorrega para trás. E assim acontece com essa pessoa por quem você está orando. Ele está subindo numa duna. Vai lá em cima, cai embaixo. Vai lá em cima, cai embaixo. Vai lá em cima, cai embaixo. Está só escorregando. É um problema de saúde, é um problema de intriga, é um parente que vai lá e briga, e o outro vai lá e xinga ela, e o outro vai lá e processa, o outro vai lá e faz isso. Não é? Aí entra o governo e acontece tanta coisa, e você está caminhando numa duna. Essa pessoa, né? Ele ficou realmente inquieto. E quando ele se levantou, colocou suas melhores roupas. Acho que eu vou voltar aqui ao 100. E ouça, Rebeca, quando você vê seu Zaqueu ficando meio inquieto, apenas lembre-se, Deus está respondendo sua oração. Entenda. É assim que acontece. Quando você vê-lo agindo assim, sem lhes dar uma palavra agradável, apenas lembre-se, fique firme. Ele está nervoso, está te maltratando, é aí que você deve continuar orando. Porque aquele nervosismo dele é um sinal que tem algo por dentro dele mexendo. Não demorará muito até que Deus cruze o caminho dele desta maneira. Deus vem e trata com ele, não é? Como Deus sempre é amor, Deus sempre é amoroso, ele vai chegar e tratar com ele. Ele ficou realmente inquieto. E quando ele se levantou, colocou suas melhores roupas. Eu posso ver Rebeca se virar e dizer: Zaqueu, você acordou muito cedo esta manhã, meu querido. Você não tem costume, mas fica na cama até às 9, dormindo. Não tem costume de levantar cedo desse jeito. E desde as 5 horas da manhã, eu estou pondo por minha conta aqui, né? Você está para lá e para cá dentro de casa, vai lá, vem cá. E ele pensava que ela estava dormindo. Porque ela pegou a coberta, pôs assim no rosto, deixou só o olho de fora e ficou olhando de lá. Ela não queria intimidar ele, queria deixar ele à vontade. Então ela colocou a coberta assim, o cobertor assim no rosto, ficou só com o olho de fora olhando ele. Com certeza, quando ele vindo lá para cá, ela fechava o olho, né? Para dizer que estava dormindo. Mas ela fez essa pergunta: por que você está tão mudado hoje? Ah, sim, eu só, Aí ele não soltava a fala, ele ficava gaguejando, né? Porque ele não queria contar para ela. Sabe, eu só pensei em sair para tomar um pouco de ar fresco. Dar uma saidinha da cama e vim para cá, fora. Mas estava em sua mente. Eu não consigo tirar aquele camarada da minha mente. Aí é difícil, né? Os irmãos talvez não tenham essa experiência,
de passar por estafa, quando você está ruim mesmo, você vê um problema e não esquece aquele problema tão cedo, que bate na sua cabeça. Eu passei lá no Mão Vicente para visitar ele, 3 da tarde, e aquele estado tão difícil, né? Mas é engraçado que quando eu vou lá e oro por ele dá uma melhorada. A irmã Divina falou: pastor, ele já está até conversando, ele está até gritando da irmã Maria. Deu uma melhorada muito grande depois daquele dia para cá. Mas eu vi o estado dele tão terrível de ser suportado, que eu fiquei das 3 da tarde até as 3 da madrugada, com aquilo na cabeça que não saía para lugar nenhum. Vendo aquele homem lá deitado, com a boca aberta, já a carne apodrecendo em cima da cama, e sem poder fazer nada, apenas mexer com um olho, porque ele só tem um olho, só mexia com esse olho. Aí ficou aquilo não sai, irmãos, por causa da estafa. Não sai da mente. É qualquer problema que eu passo por ele, é no mínimo 6, 8, 10 horas na mente. E assim estava o Zaqueu, ele não tinha jeito de esquecer, porque ele sabia que aquele homem chamado Jesus ia entrar na cidade ali naquela manhã. Ele ficou sabendo, então ele ficou com aquilo na cabeça, na mente. Sabe o que eu vou fazer? Dizia ele, né? Eu vou descer até o portão para onde ele passa. E quando ele entrar por aquele portão, eu vou lhes dizer poucas e boas. O bravo, né? Por ter feito minha esposa ir lá nessas reuniões e continuar fazendo isso, indo lá nas reuniões. Aí eu vou cercar ele e vou falar para ele umas verdades. Vou dizer a ele o que penso sobre ele. Sabe, normalmente as pessoas constroem esse tipo de complexo. Sabe, só de ouvir alguma coisa. Cria um complexo, né? Aí começa a ficar bravo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então ele se arrumou todo. Fez igual o outro lá do TikTok, né? Porque para encontrar Jesus não precisava dele vestir a melhor roupa que ele tinha lá, porque ele era rico, tinha muita roupa boa, né? Então ele vestiu a melhor roupa, desceu as escadas, ele olhou para cima, para a casa, e viu se havia alguém olhando, e parecia que ninguém estava olhando, mas Rebeca estava olhando pela fresta da janela. Eu quero ver o que ele vai arrumar. Vendo o que ele fazia, e em vez de virar para o seu restaurante, porque ela sabia a rua que ele tinha que descer, né? Vai descer ali, vai entrar naquela rua e tal, para ir lá para o restaurante. E ela viu que ele não foi para lá. Ela viu que ele não foi para lá. Deixa eu voltar aqui, às vezes eu perco. Então ele se arrumou todo, desceu as escadas, ele olhou para cima, para a casa, e viu se alguém olhava, e parecia que ninguém estava olhando. Mas Rebeca estava olhando pela fresta da janela, vendo o que ele fazia. E em vez de virar para o seu restaurante, ele desceu para a rua chamada direita. Eu tinha deixado só isso aqui, ó. Desceu para a rua chamada direita. Essa rua, o irmão Brana sempre ele aplicou as coisas de Deus
para a rua direita, né? Sabe, você normalmente encontra Jesus na rua chamada direita. Deus nunca está na esquerda, né? Deus sempre está na direita. Hoje nós vamos falar sobre isso. Isso é uma característica. Característica. Mombrana fala sobre a mão direita e a mão esquerda. Isso é correto. Seja direito em seu negócio. Se quer encontrá-lo, seja honesto. Porque isso é característica de eleito, irmãos. O eleito tem essa característica. Ontem à tarde, passei na casa do meu irmão, e ele foi contar do doutor Dinazir. O doutor Dinazir, a mãe dele era ligada à família, fez negócio com meu pai. Eles sempre foram misturados, né? Família, doutor Dinazir. E ele estava dando assistência no hospital lá em Fazenda Nova, e o Miguel, meu irmão, era o guarda do hospital. Aí eles conversavam muito. Aí ele dizia assim: olha, o seu pai foi o homem mais honesto que eu já conheci na vida. Ele não dava prejuízo para uma pessoa de nada, nada, nada. Então, isso é característica do cristão. O cristão, antes dele conhecer Deus, conhecer a palavra, ele já tem essa tendência de ser honesto. Honesto. Você viu uma pessoa desonesta, irmão? Mesmo ele não sendo ainda um crente, e depois de ser crente, e depois de ser pastor? Sai dele. Pode sair fora. Parei aonde? Quanto? O 105. Sabe você, normalmente encontra Jesus na rua chamada direita. Isso é correto. Seja direito, correto, em seu negócio. Se quer encontrá-lo, seja honesto. Seja sincero. Seja honesto com Deus e com os homens. Seja honesto com o próximo. Próximo não é só irmãos da igreja, não. Às vezes é uma pessoa lá fora que não tem nada a ver com o evangelho. Mas ele é um próximo. Ele é humano, ele é uma pessoa humana, não é? Então, seja honesto. O que falta, irmãos, me desculpe, às vezes eu tenho que parar aqui, mas o que falta em muitas pessoas que vivem brincando de crente, não querem a mensagem, coisa nenhuma, porque eles não querem largar o mundo, e ficam dando desculpa, né? Isso é desonestidade com Deus. Desonestidade com Deus. A pessoa está sendo desonesta consigo próprio ou próprio. Está sendo desonesta. Por quê? Porque não trata as coisas de Deus com sinceridade. Porque quando uma pessoa conhece a mensagem e se ele tiver sinceridade, ele entra na mensagem, mas entra assim, de corpo e alma. Porque a mensagem, foi o que eu disse ontem para um senhor, foi, olha, a mensagem, ela é a única verdade na terra hoje. Não existe outra verdade. Ela é a única verdade, a única coisa certa
É a única coisa honesta que tem hoje na terra é a mensagem. Agora, a pessoa é honesta, ele tem um princípio, está sendo honesto consigo mesmo. Onde que ele vai? Ele vai para o meio da, me desculpe a expressão, da gandaia religiosa? Porque hoje é assim, né? Tem igrejas que estão entrando tanto no mundo, que o povo deles não está dando conta de acompanhar a corrupção. É preciso, pastor está dizendo, irmãs, pode cortar esse cabelinho seu mais um pouquinho. Irmãs, a Bíblia não fala que é errado a mulher usar pinturas, não. Olha, não fala. Que falta de honestidade com o povo, meu Deus. Que falta de honestidade com as almas. Se ocupa o púlpito para ficar incentivando as irmãs a usarem roupa mais curta, mais apertada. Se ocupa o púlpito para mandar as irmãs cortarem o cabelo. Vocês acham que não existe isso hoje? Existe, eu não vou dizer para vocês nem entrar na internet para ver isso, não, porque isso é um mau cheiro nas narinas de Deus. É um mau cheiro. Mas que existe, existe, irmãos. Enquanto que há poucos anos os pentecostais viviam com legalismo em cima do povo, excluindo, pondo prova, o irmão só fazia um negócio ali e não pagava no dia, pagava 10 dias de atraso. Aí o outro irmão, aquele que levou o prejuízo de 10 dias de juro, chegava e falava com o pastor, chamava o irmão, você está em prova, tá? O ministério reuniu aqui, o senhor está em prova, 90 dias. Aí chegava no público e falava assim, irmãos, o irmão Haroldo está em prova, tá bom? Nós julgamos um caso dele aqui, ele está em prova. Então era 90 dias sem tomar a ceia, sem vir entrar num culto de oração, porque o culto de oração era a porta fechada. Não entrava quem não era fiel à igreja. E ninguém vai falar a paz do Senhor por irmão Haroldo desses 90 dias, não. Você vai chegar e falar, bom dia, irmão. Aquele irmão, coitadinho, saía arrasado na vida, porque não falou paz do Senhor para ele. Eram as provas. Agora hoje, se for pôr em prova, vai ter que criar um lugarzinho difícil, né? Então, você sabe, há algo sobre isso que... voltando, irmão. E então ele desceu pela rua, porque ele sabia que ele deveria entrar por este certo portão. Zaqueu sabia que Jesus deveria entrar lá, naquele portão. E ele havia demorado um pouco naquela manhã, Jesus, ele atrasou, porque 2 cegos precisaram de cura. Então ele parou para ministrar a cura para o Bastimeu e o outro cego. Eu estava meditando isso aqui, irmãos, porque tem referência bíblica que fala de um cego, né? Mas, na verdade, o que nos leva à definição é a palavra do irmão Brana a respeito do assunto, porque há a escritura que fala de 2 cegos. Mas por que a Bíblia se refere tanto a Zaqueu e não refere o outro? Gente, mas isso é normal na Bíblia, isso é normal na vida cristã. Tem gente que começa o ministério e apaga. Você vai encontrar na Bíblia apóstolos que você não vê nada que eles fizeram. Foi levantado ali o próprio Matias, que eles colocaram em lugar de Judas,
Irmão Brana disse que ele nunca fez nada. Não existe nada escrito sobre Matias. Isso aí é desde o princípio da Bíblia e nunca deixou de ser. Então aquele cego, companheiro do Bartimeu, ele ficou, só relacionou que Jesus curou ele, mais nada. Agora o Bartimeu não, o Bartimeu virou história, né? Virou história bíblica, virou pregações de milhares de pregadores, e o irmão Brana faz menção e prega sobre o cego Bartimeu de uma forma que ele cita a mãe dele, como ele foi criado no colo da mãe, ouvindo ensinamentos da mãe. A mãe falava sobre o Messias que viria e contava a história para ele e tudo. Ele cresceu ouvindo ensinamentos da mãe, sentado no colo dela. Por isso que quando ele viu que Jesus vinha, ele já sabia, é o tal que minha mãe falou. É o tal que minha mãe falou. Por isso ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro aproveitou e chegou lá também cego, e Jesus curou os dois, né? E o Bartimeu continuou. Tem tanta história sobre Bartimeu. E ele os curou. E quando ele desceu ao portão onde Jesus deveria entrar, o Zaqueu, né? Você sabe, a Bíblia diz, e ele era meio baixo em estatura. Ele era baixinho. E quando ele chegou lá, algumas daquelas grandes pessoas estavam ali de pé. E ele não conseguia nem mesmo um lugar para se levantar para vê-lo. E eles estavam pendurados nas paredes, em todos os lugares, agarrado na janela, agarrado ali, porque todo mundo estava curioso para ver Jesus entrar ali naquele portão. Aí o Zaqueu viu que não tinha jeito, porque ele tinha 1,30 m, e aqueles outros homens lá com 2 metros de altura, ele não tinha como ver Jesus, né? Você sabe, há algo sobre isso, que quando Jesus vem, sempre atrai a atenção de alguma forma. E eles estavam lá prontos para cantar Hosana. E porque eles iam fazer uma recepção, né? Cantar enquanto Jesus entrava. E ele disse: agora eu nunca serei notado aqui. Ele não vai me ver aqui, nem eu vou poder me aproximar dele para me dar aquela lavada que eu quero dar nele. Eu nunca serei visto aqui. Serei notado aqui. E eu não poderia notá-lo, porque ele andará talvez no meio da rua com um guarda-costas, e eu não poderei ver este companheiro. Mas não acredito que ele seja um profeta, porque me ensinaram que os dias da profecia e os dias dos milagres já passaram. Você sabe, os tempos não mudaram muito desde então. Porque hoje nós temos os teólogos, os homens que o povo mais crê neles, são homens de grande respeito, dizendo que não existe profeta. Eles só mostram na Bíblia os falsos profetas. Eles só pegam a Bíblia e falam assim: Jesus falou aqui, guardai-vos dos falsos profetas. E esse aí é um deles, esse William Brana. E, no entanto, ele está vindicado na Bíblia, em Malaquias 4, 5, 6, em Mateus 17, 11, em Apocalipse 10, 7, e se você for buscar muitas outras escrituras, nós temos. E o que mais vindica para nós, os eleitos, é a mensagem que ele nos trouxe. Porque elas
A mensagem ela já foi pregada e ela é a precursora da segunda vinda de Cristo. Então, naqueles dias, eles falaram para Zaqueu e ele estava ali, né, pensando, o arrazoamento na cabeça. Não existe profeta, não existe mais milagres, isso foi para os dias dos apóstolos, não existe mais isso. Já quase encontrando com Jesus lá e razoando. Se Deus alguma vez foi Deus, Ele ainda é Deus. Se Ele não é, então Ele nunca foi Deus. Se Ele não é. Você não pode simplesmente dizer que Ele é Deus uma vez e não ser Deus na próxima. Ele não envelhece. Ele não pode mudar de ideia. Ele ainda quer ficar com suas decisões. Ele tem que ficar com suas decisões. Portanto, você pode ter certeza de que o que ele disse, ele fará. Isso é o quê? O que ele disse, ele fará. Por isso que nós cremos em sua palavra. Nós vamos parar aqui e continuaremos no próximo domingo, né? 28? Tá, obrigado. Deus abençoe. Nós vamos então nos colocar de pé. Agradecemos os irmãos que nos acompanharam pela internet. Que Deus continue abençoando vocês e compensando o sacrifício de estar aí assentado, quietinho, assistindo o culto, né? Que Deus abençoe. Também a igreja, que estamos aqui juntos, uma igreja como vocês, que merece toda a atenção, né, e preocupação nossa. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta hora por estarmos aqui aprendendo estas coisas, ó Pai, de Tua palavra, que o Senhor possa ajudar nossas Rebecas aqui da igreja, que estão orando pelos seus Zaqueus, que eles também sejam agitados, ó Pai. Nós te pedimos por cada irmão, cada pessoa nesta hora, o Senhor possa estar tratando com eles, para que eles venham para a palavra. Nós rogamos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, ó Pai, a saúde sobre todas as famílias. Ó Deus, nós te rogamos pela tua graça e agradecemos já pela vida da irmã divina. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leve em paz, irmãos. Até à noite nós estaremos aqui. Aqui notificamos a audiência do irmão José Antônio e família, irmão Valdivino e família, na Serra do Facão, irmão Paulo Pontes, irmão Paulinho, ali na Fazenda Lajeado, em Diorama, o irmão Emi Alves, em Cachoeira, e a irmã Divina, em Piloândia. Eu sei que há muitos irmãos que ficam de lá e às vezes não comunicam, né? Porque não tem, às vezes, a facilidade de fazer esse serviço. Mas aqui nós temos mais gente. Exemplo da irmã Priscila, que vai daqui, essa hora lá, já está bem diferente daqui, são 5 horas, né? Mas ela vai, a hora que ela tiver tempo, ela vai assistir o culto. Irmão Servino, Deus te abençoe. Irmã Neuza, Deus te abençoe. A irmã Sara, em Cachoeira, Deus te abençoe. Todos vocês que nos acompanharam. Até a noite, Deus permitindo.